Casos de racismo subiram vertiginosamente no Brasil. Casos recentes têm explodido na Libertadores da América, mas calma que isso não é novidade aqui no Brasil não. E é bom lembrar que o futebol é um reflexo da sociedade que vivemos e não o contrário. Então, se você acha que nesse vídeo aqui você vai comentar que tudo é mimimi, que na sua época não sei o que lá, olha, se prepara pro ban do canal, porque racismo não é brincadeira e aqui a gente não dá palco pra maluco. Agora, confere comigo os principais casos de racismo do futebol brasileiro nos últimos anos, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Durante um jogo da Libertadores de 2014, o volante Tinga, ex-Cruzeiro, foi vítima de racismo durante uma partida contra o Real Garcilaso do Peru. Pela Copa Libertadores da América, a torcida peruana hostilizou o jogador imitando sons de macaco quando ele tocava na bola. Em 2014, quando atuava com a camisa do Santos, o goleiro Aranha foi vítima de um dos maiores casos recentes de racismo no futebol brasileiro. Jogando na arena do Grêmio para enfrentar o time da casa pela Copa do Brasil, o atleta foi alvo de xingamentos racistas por parte da torcida gremista. O Grêmio foi eliminado da competição por conta desse episódio. Na vitória do São Paulo sobre o Sport em 31 de outubro de 2015, o Michel Bastos pediu silêncio à torcida que estava vaiando ele no Morumbi. No dia seguinte, recebeu mensagens racistas nas redes sociais e desabafou na internet. O volante Arouca foi alvo de injúrias raciais em 2014, quando jogava pelo Santos. Após o time da Vila derrotar o Mojimirim pelo Campeonato Paulista no estádio Romildão, o jogador que havia marcado um dos gols da partida, enfim, foi xingado de macaco por torcedores adversários quando estava saindo de campo. No ano seguinte, em 2015, já vestindo a camisa do Palmeiras, adivinha só, o volante voltou a ser vítima de racismo, mas dessa vez foi pela torcida do Santos. O Arouca sofreu xingamentos racistas nas redes sociais feitos por um torcedor santista. Em 2005, numa partida da Copa Libertadores da América, o argentino Leandro de Zábato ofendeu o grafite numa partida entre São Paulo e Quilmes no Morumbi. O atacante tricolor foi expulso por ter empurrado um adversário no rosto, mas o desfecho foi pior para o estrangeiro. Ele recebeu voz de prisão ainda no gramado e permaneceu detido na capital paulista por 2 dias. Campeão brasileiro em 2009 como treinador do Flamengo, o Andrade denunciou o preconceito que ele sofreu desde 2004, quando chegou ao clube como auxiliar e depois foi campeão brasileiro pelo clube. Em julho de 2011, o atacante Diego Maurício, o Drogbinha, foi vítima de umas injúrias raciais na Vila Belmiro, onde o Flamengo enfrentava o Santos. Como resposta, o jogador lembrou o fato de que o maior ídolo da torcida do clube santista é justamente Pelé, negro. Ex-jogador do Grêmio na época, no Internacional, o zagueiro Paulão sofreu no reencontro com a torcida tricolor, que imitou sons de macaco enquanto o jogador passava. Quando ainda defendia o Atlético Mineiro, o atacante Obina sofreu com racismo na Copa do Brasil em 2010 diante da Juventus do Acre. Alguns torcedores compareceram ao treino do Galo e xingaram o jogador de macaco. A resposta foi incrível, 5 gols na vitória de 7-0. Já ouvi de empresários, o pessoal do clube gostou do seu perfil, mas me desculpe, você é preto. Essa foi a declaração do técnico Lula Pereira para a revista Placar em março de 2013. Sem mais, né? Celcinho, que na época era jogador do Londrina, sofreu em campo quando o comentarista e o narrador de uma rádio goiana resolveram atacar o jogador por conta da sua raça e falaram mal do seu cabelo. Depois disso, o jogador ainda sofreu outros casos de racismo e hoje é um dos grandes nomes da luta contra o racismo no futebol brasileiro. O goleiro do Flamengo, Hugo Souza, o Neneca, na época jogador do Sub-20, foi vítima de injúria racial em 2019. Em jogo contra o Vasco em São Januário, ele foi chamado de macaco pela torcida adversária. Bom, e num caso mais recente, um torcedor do Boca Juniors foi preso na Neoquímica Arena depois de imitar um macaco para atingir os torcedores brasileiros. Preso, ele foi solto pagando fiança de apenas R$3.000 e antes de sair do país, postou esses stories no Instagram de quem realmente está arrependido. Em partida pela Libertadores, realizada na noite dessa quinta-feira, 28 de abril, entre Flamengo e Universidade Católica em Santiago, no Chile, torcedores do time chileno foram flagrados imitando macacos em provocações racistas. As imagens foram compartilhadas em vídeos que circulam por toda a rede social.
Em 2021, Danilo Avelar, em tratamento de lesão, foi suspenso no Corinthians depois de cometer uma injúria racial contra um adversário de jogo online. Afastado do clube, o jogador pediu desculpas e se arrependeu. Hoje, Danilo Avelar joga pelo América Mineiro. Em março de 2005, durante clássico entre América e Atlético Mineiro, o zagueiro Wellington Paulo insultou André Luiz durante uma discussão. O jogador do Coelho foi punido com suspensão de 30 dias pela ofensa racista. Meu amigo, e depois de apenas um mês do que aconteceu no clássico entre América e Atlético Mineiro, que estava no tópico passado, num jogo entre São Paulo e Marília, o zagueiro Fabão acusou o argentino Carlos Frontini de tê-lo chamado de macaco depois de uma disputa de bola. Após o empate contra a Portuguesa pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o goleiro Felipe, que na época jogava no Vitória, enfim, que terminaria rebaixada com aquele resultado, entrou com uma queixa contra o presidente do Leão da Barra, o Paulo Carneiro, acusando ele de tê-lo xingado com ofensas raciais. O dirigente foi afastado do cargo pelo que fez. O atacante Vitinho, que tem apenas 20 anos e que discute uma renovação de contrato com o São Paulo, recebeu ataques racistas nas redes sociais desse domingo da própria torcida. O jogador chegou a postar uma mensagem que recebeu no Instagram, mas apagou minutos depois. Tudo isso porque provavelmente ele não vai renovar o seu contrato com o São Paulo. É um absurdo. O jovem atacante Alano do Cruzeiro foi alvo de mensagens ofensivas nas redes sociais em 2015, mensagens racistas na verdade. Enfim, e ele disse: "Eu sei que essa pessoa não pode nem ser chamada de animal, porque animal tem sentimentos. Como um homem desse, que pode ser um pai de família, consegue fazer ou dizer isso de uma pessoa?" Desabafou o garoto depois das ofensas racistas que ele recebeu. A pergunta é, rapaziada, até quando isso vai ser aceitável? Até quando já passou da hora do racismo acabar no futebol e no mundo? Afinal, não basta pra gente apenas não ser racista, é preciso ser antirracista e lutar com todas as forças contra esse mal que corrói o nosso futebol e principalmente a nossa sociedade. Mas e você? O que tem a dizer sobre isso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau tchau.